Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao Senhor pela tecnologia que Ele tem nos concedido e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos iniciar breves reflexões na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje faremos do verso 1 ao 5, e aí, posteriormente, em diante, nós teremos outras exposições. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos concedido a tecnologia, o Senhor tem falado, Senhor, ao nosso coração. Obrigado por cada irmão, por cada família. Ó Deus, nos livra, Senhor, do mal, da aparência do mal. Nos dá, Senhor, um coração voltado para Ti. Nos faz, ó Deus, crer e também, Senhor, confessar todos os dias a suficiência em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esta carta aos Gálatas, ou para a região da Galácia, província romana, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele que fundou as igrejas da Galácia, escreve esta carta com uma preocupação muito grande no seu coração, acerca, sobretudo, da suficiência de Cristo Jesus. Os Gálatas estavam sendo enredados por falsas doutrinas, principalmente o retorno ao judaísmo. Ou seja, Cristo não seria suficiente, a sua obra não seria suficiente, e eles precisariam também cumprir a lei de Moisés, sobretudo a circuncisão. Paulo, então, vai iniciar a carta da seguinte forma: Paulo, apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui, primeiramente, Paulo, quando tenciona justamente esta introdução à carta, ele se coloca, então, como apóstolo, não sendo instituído por homens. E ele vai, então, exercer a sua autoridade, nem por homens, nem por intermédio de homens. Aqui ele está falando da sua experiência pessoal, pois o seu chamado foi um ato extraordinário do Senhor. Paulo estava em perseguição aos cristãos e o Senhor, então, o chama a ser seu seguidor e apóstolo. E então ele vai dizer, nem por intermédio de homens, alguns, ou algum, na verdade, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui, então, ele já deixa claro esta obra do Senhor Jesus Cristo, que ressuscita dentre os mortos, um ato extraordinário do Senhor, que nos traz, então, a garantia da liberdade. Porque esta carta, ela também intenciona, no seu verso áureo, que é o capítulo 5, verso 1, acerca desta liberdade. E a ressurreição de Cristo, Cristo vencendo a morte, então nos concede a liberdade. Ele vai dizer: a todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ele, então, muito embora esses irmãos estejam enredados por falsos ensinos, ele insiste na expressão de irmãos. Isto é muito importante, porque não é um fato de pessoas fraquejarem na fé ou terem um esfriamento espiritual, que o tratamento será distinto, pois nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a erros, nós somos fracos e carecemos da graça de Deus. Nós, então, precisamos constantemente do Senhor. E então aqui ele chama estes de irmãos e faz a saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Aqui ele fala, então, deste ato de graça. Lembre-se que
há sempre essa expressão de graça a vós outros e paz nessa sequência, é logicamente que a paz só é possível se a graça for concedida pelo Senhor. Só temos paz com Deus se Deus, então, nos der a graça, o favor imerecido, a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta obra será, então, colocada em nosso coração. Ele vai dizer, o nosso Deus, de Deus, nosso Pai, e do nosso Jesus Cristo. Ele vai, então, trabalhar e do Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer aqui? Ele fala, então, desta filiação garantida através de Cristo. Somos agora filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e Cristo é o nosso Senhor. Ou seja, esta liberdade conquistada por Cristo nos faz também ser escravos do Senhor. Ele, então, vai nos dizer no verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui, nesta saudação, ele quer deixar claro a obra da cruz, o sacrifício vicário do Senhor, este sacrifício suficiente. Perceba, meus irmãos, é isso que nos faz descansar, nos faz esperançar no Senhor. É olharmos para a cruz e vermos que ela está vazia, ou seja, não só Cristo morreu, mas ele ressuscitou e o seu sacrifício, ele é suficiente, ele é eficaz. E ele vai dizer, segundo a vontade de Deus e Pai, ou seja, primeiro ele trabalha o ser de Deus e agora a nossa relação que temos com Deus. Ele é o Deus transcendente, o Deus criador, mas ele também se torna o nosso Pai à medida que então fomos aceitos por intermédio do sacrifício de Cristo. E ele fala acerca da vontade, lembrando sempre que existe a vontade decretiva e a vontade do desejo. E aqui Deus então expressa não só a vontade dos decretos eternos, mas esta vontade do desejo de Deus, ou seja, desta redenção em Cristo Jesus. E por fim, no verso 5, ele então vai assim nos dizer: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, após ele expor uma breve introdução acerca da obra redentiva, suficiente, vicária, eficaz de Cristo, ele termina com uma doxologia. Ou seja, não há mérito humano nenhum, e o que nós só fazemos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, é louvar e engrandecer o nome do Senhor. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, assim seja. Toda a honra, toda a glória, todo o mérito de toda esta obra está em Deus Pai, por intermédio do Deus Filho, com auxílio, com a testificação do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos refletir constantemente sobre esta graciosa obra da cruz, o gracioso Evangelho de Jesus Cristo, pois é Ele que nos dá descanso, nos dá alívio, nos dá força, nos dá perseverança para prosseguir. Estamos num mundo que muito se é falado, muito se é dito, muitas verdades são propaladas, mas precisamos saber que só há um caminho, só há uma verdade, só há vida em Cristo Jesus. Que Deus assim, meus irmãos, os abençoe.